São Cipriano, um dos bruxos mais temidos de todos os tempos. O livro Capa Preta de São Cipriano é procurado por muitos feiticeiros, curandeiros, adivinhos por séculos e séculos, e até hoje muita gente tem medo e não quer nem ouvir falar sobre ele. Cipriano foi queimado vivo em um caldeirão com óleo fervente e sobreviveu ileso, sem nenhuma queimadura e sem nenhuma dor. E tudo isso por ele ter se convertido e foi perseguido pelo imperador Diocleciano de Roma. E eu te garanto que tem muita coisa sobre São Cipriano que você não sabia, mas agora vai ficar sabendo. E toda essa história cheia de mistério e magia oculta é o nosso assunto aqui de hoje no canal. O feiticeiro nasceu em 250 d.C. na Antioquia, uma antiga região entre a Síria e a Arábia. Filho de pais pagãos e muito ricos, sempre estudou ciências ocultas desde os seus 7 anos de idade. Ele dedicou grande parte de sua vida aos estudos como alquimia, astrologia e adivinhação, o que na época era como se fosse hoje estudos científicos em uma universidade. Ele fazia muitas anotações e viajou para vários lugares do mundo, inclusive Egito, onde aprendeu alguns truques de magias, e na Grécia aprendeu algumas orações e estudos sobre astrologia, e tudo anotava em seus manuscritos. Detalhe que nessa época ele nunca tinha ouvido falar nem de Deus e nem do cristianismo. Aos 30 anos foi para a Babilônia e aprendeu muitas magias, e foi aonde conheceu a famosa e temida bruxa de Évora, conhecida por seu profundo conhecimento em magia e ocultismo, onde sua fama se espalhou por toda a região. Ela morreu em idade já avançada e deixou muitas anotações que acabaram ficando para Cipriano. Depois disso ele começou a ser muito respeitado e temido até pelos reis da época, por se tornar o maior feiticeiro até então já conhecido. Era tido como um bruxo feiticeiro do mal e conversava até com espíritos e entidades do mal, inclusive o próprio Lúcifer. Eusébio, seu amigo de longa data, já era nessa época convertido ao cristianismo e sempre o aconselhava de ir para o caminho da luz de Jesus Cristo. Porém, lembrando que naquela época os cristãos ainda eram perseguidos e mortos pelo Império Romano, que era contra o cristianismo. Baseado nisso, Cipriano sempre se esquivou a seguir tais ensinamentos, pois achava que seus poderes estavam acima do bem e do mal. Então, rapaziada, agora que começa a parte mais sinistra dessa história, e vai vendo. Apaixonado e não correspondido por uma mulher chamada Justina, um rapaz de nome Aglaide procurou Cipriano para fazer um feitiço para a moça, já que Cipriano conseguia fazer bruxaria a qualquer pessoa, principalmente a jovens mulheres, até mesmo para ter relações com elas. Porém, no caso de Justina, nessa época, ela já teria se tornado freira após ter se convertido ao cristianismo. Aglaide era rico, assim também como os pais de Justina, que eram ricos e pagãos. Porém, a família de Justina conheceu o cristianismo e se converteu. Cipriano tentou de todos os feitiços possíveis, mas nenhum funcionava contra Justina. Então ele evocou vários demônios para tentar um feitiço ainda maior, mas nada surtia efeito contra Justina, já que nessa época ela se tornava freira temente a Jesus. Até que ele invocou o próprio demônio para saber o que estava dando errado, e este revelou a Cipriano que, como Justina era cristã, nenhuma de suas magias ou poderes seriam maior que o poder de Jesus Cristo, pois ele era o mestre e o Senhor único do céu e da terra. Cipriano, indignado a tais afirmações, fala ao demônio que se ele não é o maior, então já não o serviria mais, e que se existisse um maior, então que serviria ao poder de Cristo. Pois se isso assim é, replicou Cipriano, eu sou bem louco em não me dar ao serviço de um Senhor mais poderoso do que tu. E assim, se o sinal da cruz em que morreu o Deus dos cristãos te faz fugir,
Não quero jamais servir-me dos teus prestígios. Antes renuncio inteiramente a todos os seus sortilégios, esperando a bondade de Deus de Justina, que haja de me admitir por seu servo. Então o demônio se revolta e tenta tomar o corpo de Cipriano, mas o poder de Jesus foi ainda mais forte e expulsou o demônio. Cipriano se torna cristão a partir daqui. E agora que vem a parte mais assustadora e inacreditável dessa história. Então Eusébio, seu amigo, o ajuda através de orações a se livrar de toda a maldade praticada até então. E Cipriano começa a usar uma cruz no peito, o símbolo maior dos cristãos. Isso chamou a atenção de muitas pessoas e as encorajou a também se converterem ao cristianismo. A história de Cipriano e Justina ficava cada vez mais famosa entre os cristãos. O tempo foi se passando até que a notícia cai nas mãos do imperador romano Diocleciano, e este não ficou nada contente com isso. Então ele manda o juiz da Fenícia a levarem os dois a júri e interrogá-los. Então Cipriano e Justina falaram ao juiz tanto sobre o cristianismo, suas ideias de renovação e libertação, que quase o convenceram. O juiz Eutômo quase se converte ao cristianismo, porém sabia que se isso acontecesse, ele também seria condenado. A partir daqui, Cipriano e Justina foram cruelmente torturados e açoitados de forma violenta, e ainda assim não voltaram atrás e mantiveram a sua fé em Cristo. Mas algo mais sinistro ainda acontece. Sentindo-se contrariado, o imperador Diocleciano mandou queimar os dois num caldeirão com óleo. E algo muito perturbador acontece agora. Mesmo em óleo fervente, Cipriano e Justina pareciam não sentir dor nenhuma, e isso deixou todos sem acreditar no que estavam presenciando ali. Foi então que mandaram chamar o feiticeiro Atanásio para poder explicar o que estava acontecendo. Atanásio, chegando ao local da tortura, mandou os dois saírem do caldeirão com óleo fervendo. Após alguns minutos de conjurações de magia maligna, Atanásio se dizia totalmente envolvido em proteção e pulou dentro do caldeirão de óleo fervente. E imaginem agora o que aconteceu. Vai vendo. Atanásio entrou em combustão instantânea e a sua pele derreteu e ele faleceu em pouquíssimos segundos. Mais uma vez indignado com a situação, o imperador romano mandou executar Cipriano e Justina em 26 de setembro do ano de 304, e seus corpos foram mandados para a Basílica de São João Latrão e reconhecidos pelos cristãos como mártires do cristianismo. E agora vem uma parte muito curiosa da história de São Cipriano que as pessoas sentem muito medo. O temido livro Capa Preta de São Cipriano e suas bruxarias. Tempos depois da morte de Cipriano e Justina, seus manuscritos sobre suas experiências de magia maligna e suas bruxarias foram encontrados. Então acredita-se que na verdade o livro de São Cipriano não tenha sido escrito por ele mesmo, mas sim que todos esses manuscritos tenham sido organizados e catalogados de forma a produzir a partir daqui um livro inteiro como se fosse uma espécie de manual da bruxaria, de magias e adivinhações. É importante lembrar que esse livro traz as experiências de São Cipriano antes da conversão ao cristianismo. O livro Capa Preta é considerado a obra mais completa de São Cipriano e inclui feitiços, rezas, magias e invocações. Ele é um símbolo da dualidade da fé humana, representando o elo entre o bem e o mal, o puro e o pecaminoso. A obra contém diversos feitiços que supostamente podem ser utilizados para atrair boa sorte, amor, prosperidade ou até mesmo para causar malefícios. São instruções detalhadas sobre como realizar esses rituais, incluindo os materiais necessários e os passos a serem seguidos. Rezas e orações.
Muitas rezas e orações presentes no livro são voltadas para a proteção espiritual, a cura de doenças e a resolução de problemas. Essas orações geralmente invocam santos e entidades espirituais. O livro também apresenta rituais de magia que envolvem invocações de espíritos e entidades sobrenaturais. Este livro é um elo entre as forças do bem e do mal, procurado por muitos bruxos e adivinhos e temido por muitas pessoas e gerações até hoje. E eu tenho outras histórias interessantes como essa aqui no canal. Então, rapaziada, esse é mais um dos casos intrigantes aqui do nosso canal. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha pra nós que é bem importante. E aqui embaixo eu vou deixar um botão para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E aqui nas duas laterais eu vou deixar 2 vídeos interessantes aqui do nosso canal para você assistir. Então, bora lá e fiquem com Deus.